Alô, senhoras e senhores, boa noite. Hoje é sexta-feira, 19 de abril de 2019. Sexta-feira Santa. O RB Notícias especial está no ar, exatamente para falar da Sexta-feira Santa. E apresentando um convidado especial para falar do significado desta data. Está conosco Padre Cleodon Amaral de Lima, da Diocese de Bragança Paulista, interior do estado de São Paulo. Boa noite, Padre Cleodon, muito obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, irmã, é um prazer. Então, por que Sexta-feira da Paixão? Paixão porque simboliza e significa todo o sofrimento apaixonado de Jesus por nós. É o dia maior, sexta-feira é o único dia no mundo que não é celebrada a missa. Neste dia, Jesus morre, ele morreu às 3 da tarde, demonstrando toda essa paixão, todo esse amor por nós. Então, todo o sofrimento de Jesus, todo o martírio dele, a crucifixão dele, a morte dele, tudo isso é chamado de paixão. E isso aconteceu na sexta-feira. Chamada Sexta-feira Santa. Exatamente. A Igreja Católica, para os cristãos, não é? O significado da sexta-feira, o senhor bem disse, é o maior, ele tem o maior significado dentro do... Na verdade, não é bem para os cristãos, porque os cristãos, aí você está englobando também os evangélicos. Exatamente. Está englobando os neopentecostais, os pentecostais, eles não celebram. Eu acho interessante esse aspecto. Eles não celebram. Por que só da Igreja Católica e não... Porque foi a crucificação de Cristo, é aceita por todas as religiões, né? Inclusive os protestantes, é claro. Né? Por que só a Igreja Católica? A Igreja Católica, ela tem uma... Como é que eu poderia dizer? Ela tem uma catequese pedagógica. Nessa catequese pedagógica, nós temos um instrumental chamado liturgia. A liturgia é aquilo que anima as nossas celebrações. E o ano, que nós chamamos de ano litúrgico, ele é dividido dentro desta liturgia. Então, por exemplo, Jesus nasce no Natal, que é dezembro. Para ele nascer no Natal em dezembro, 9 meses antes, a gente faz a apresentação de Jesus no templo. Né? 9 meses antes. Por quê? Porque ele vai nascer no Natal. Então, no ano zero, né? Sim. Do calendário cristão, não existia meses não eram luas, não é? Então, sim. Com o Papa Gregório, criou o calendário gregoriano, que é o nosso calendário. Ele pediu para que um monge fizesse a contagem. Naquela época, de uma certa maneira, a Igreja Católica, ela mandava no mundo, né? Os reis obedeciam à Igreja Católica antes de uma certa maneira. Bem antes da Reforma. A gente está aqui antes, praticamente na Idade Média, né? E o Papa Gregório pede para se fazer uma contagem. Constantino se converteu ao cristianismo, e quando ele se converte, os cristãos começam a ser chamados de católicos apostólicos romanos. Só que somente com Teodósio é que a Igreja Católica se torna a religião do Império. Quando ela se torna a religião do Império, o Papa tem a sabedoria e condições de dizer: vamos fazer uma contagem, e a partir dessa contagem nós vamos contar os nossos anos. Por quê? Porque a gente usava a contagem de Roma. Exatamente, a gente usava o calendário de Roma. E agora a gente tem condições de usar o calendário gregoriano, onde o nascimento de Jesus é o ponto zero. Houve um erro de contagem aí, né? O monge, infelizmente, acabou tendo um erro aí de mais ou menos 6 anos. Na verdade, Jesus nasceu 6 anos antes do ano zero. Mas oficialmente, para nós, né, seguiu aquilo que o monge fez. O ano zero é marcado pelo nascimento de Jesus Cristo. E a Semana Santa, ela começa no Domingo de Ramos? Não, a Semana Santa,
Uns dizem que começa já no domingo de Ramos, que foi, né, domingo passado. Outros dizem que não, começa no Tríduo Pascal. O que é Tríduo? São 3 dias, que no caso seria quarta, quinta e sexta. Na quarta-feira, por exemplo, nós fazemos, no caso da minha diocese Bragança Paulista, nós fazemos a Missa dos Santos Óleos. A Missa dos Santos Óleos, que muitos bispos celebram na quinta-feira pela manhã. Na quinta-feira santa. Na quinta-feira de manhã, no caso ontem, foi celebrado isso em alguns lugares. O bispo, ou o arcebispo, ele reúne todos os padres dele, inclusive alguns até religiosos, mas principalmente os diocesanos. Ele reúne todos na catedral, ali os padres fazem a renovação das promessas, né? De obedecer o bispo, de ser fiel à igreja, a renovação do voto de celibato e tudo mais. Tudo na quinta-feira. E nesta quinta-feira o bispo, junto com todos os padres da diocese, ele vai abençoar 3 óleos. O óleo que vai ser usado para o batismo, o óleo que vai ser usado para a crisma, sacramento da confirmação, e o óleo que é usado para os enfermos. Então ele prepara esses óleos, ele abençoa esses óleos com todos os padres e depois todos os padres levam para suas paróquias. Por quê? Porque vai ser usado durante o ano todo. Geralmente na quinta-feira de manhã. Na minha diocese Bragança Paulista a gente faz na quarta. Então quarta-feira, quinta e sexta. Nesse sentido, vamos dizer assim que a Semana Santa começa na quarta, né? Quarta-feira com Tríduo Pascal. Quarta, quinta e sexta. O sábado santo é o da Vigília Pascal, é a missa mais longa que nós temos no ano, é a missa do sábado. Por quê? Porque é abençoado um fogo santo fora da igreja, acende-se a vela, aí entra com uma vela grandona que nós chamamos de Círio Pascal, o padre cantando Eis a Luz de Cristo. Em algumas celebrações há batismos de adultos, que nós chamamos de catecúmenos, batismo dos adultos. Tem muitas leituras, são várias leituras, né? Então torna-se assim a missa mais comprida, já que na sexta-feira não tem missa, no sábado se torna mais comprida. A sexta-feira é o dia da tristeza. É porque Jesus morreu ali e nós católicos respeitamos isso. Ele é crucificado. Geralmente nós não comemos nem carne, rezamos o dia todo. A celebração na igreja começa às 3 horas. É uma celebração que nós chamamos de veneração da Santa Cruz. Como não tem a missa, é colocada uma cruz e toda a celebração vai girar em torno dessa cruz. Então tem a cruz, onde depois cada fiel vem e faz a sua reverência à cruz, pode beijar a cruz, faz a sua oração. O padre espera cada pessoa vir. Depois disso tem o momento da palavra, onde é lida a palavra de Deus e o padre prega em cima daquela palavra que foi lida. Claro que está ligada com a morte de Jesus, com a paixão dele, né, e a morte. E depois o padre da comunhão. Essa comunhão ela já tem que ter sido preparada na quinta-feira, porque na quinta-feira é a missa do lava-pés, onde o padre vai lavar o pé de 12 apóstolos, ele vai secar, beijar o pé de 12 apóstolos, ele prepara ali a Eucaristia, que é... E a celebração da Sexta-feira Santa, no lugar da missa, é a chamada procissão. É um hábito muito presente no interior. Que vem depois de toda essa celebração. Nós vamos falar da procissão. Legal. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Tranquilo. Daqui a pouquinho nós voltamos com esse RB Notícias especial. Voltamos com o nosso RB Notícias especial, hoje tendo uma conversa muito especial com o padre Cleodon Amaral de Lima, da Diocese de Bragança Paulista, interior do estado de São Paulo. Nós estávamos preparando o assunto da procissão do Senhor Novo. Fale um pouco sobre isso. Então, depois que se celebra a celebração das 3 horas, aí sim sai em procissão. Nessa procissão,
muitos padres costumam levar o Senhor morto. E às vezes o Senhor morto sai de uma igreja e a Nossa Senhora das Dores da outra. E aí existe um encontro dos dois. Esse é um hábito muito observado. Existe um encontro dos dois e aí vão-se para uma igreja e nessa igreja aí é feito também a pregação das 7 palavras da cruz, né? Jesus falou 7 frases na cruz quando ele estava, e aí geralmente o padre faz a pregação das 7 palavras da cruz. Em alguns lugares é celebrada também a Via Crucis, a Via Sacra, né? Qual é o significado? A Via Sacra são todos os passos de Jesus até a morte dele. Ou seja, a traição de Jesus, quando Verônica vem, enxuga o rosto dele, as 3 vezes que ele cai, né, carregando a cruz, quando ele é flagelado na coluna, quando colocam os cravos na mão e a coroa de espinhos nele, enfim, até a morte dele. Agora a gente faz mais uma estação, que é a 15ª estação, que é a ressurreição dele. A crucificação era um processo de tortura de escravos na época, né? Sim. Não exatamente tortura, porque não se Na verdade, era a condenação dos bandidos. Pois era uma condenação e era dos bandidos. Um método muito Sim. usado no Império Romano. Sim, Pilatos, tentando livrar Jesus, ele pediu para escolher entre Jesus e Barrabás. Foi a hora que ele lavou as mãos. A hora que ele lavou as mãos, meio como que influenciado pela esposa dele, que a esposa dele teve um sonho, falou para ele: deixa esse homem livre, esse homem é bom, não vai fazer besteira porque a gente vai pagar por isso. Mas ele foi muito pressionado pelos líderes judaicos da época, né? Pelos doutores da lei, pelos sumos sacerdotes, pelos fariseus da época, esses que mataram Jesus. E eles começaram a pressionar muito Pilatos: você tem que condenar ele, você tem que condenar ele e tal. E aí foi a hora que Pilatos lavou a mão e não teve jeito. Ele mandou flagelar Jesus. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Torturaram, retalharam Jesus, né? Ele mandou chicotear e retalharam Jesus por inteiro. Quando ele viu Jesus todo retalhado, ele até se assustou. E aí foi quando ele teve essa ideia: bem, não é possível que vão escolher Barrabás. Eu vou colocar aqui um estuprador, eu vou colocar aqui um abusador de criança. Para ver se eles escolhem. Um agressor de mulheres. Não é possível que eles escolham Jesus Cristo, que eles escolham, né, que eu solte Barrabás. Mas influenciado por esses mandões da sociedade, aqueles que mandavam na sociedade na época, eles gritaram mais alto e Jesus foi condenado. Era visto como um criminoso? Não, de jeito nenhum. Mas pela população que quis a sua morte? Não, a população não quis. Os judeus não quiseram a morte dele. A população não quis. Porque Jesus curava. Foi um ato momentâneo, um ato de momento? Não. Foi um ato muito bem pensado e planejado. Pelos donos do poder. Pelos donos do poder. Pelos doutores da lei, pelos fariseus, pelos 2 sumos sacerdotes, que era Caifás e Anás. Eles queriam matar Jesus, porque Jesus simbolizava um perigo para eles. Eles achavam que a religião deles ia acabar. Também, seria mas o rei. Mas assim, eles achavam que Jesus ia acabar com a religião deles. Ele poderia ser, sim, exaltado como rei, e exaltado como rei tentar colocar um ponto final também no templo. Para aquela aristocracia. Exatamente. Que dominava. Eles achavam que Jesus não cumpria a lei, eles achavam que Jesus não guardava o sábado, eles achavam que Jesus era impuro, eles achavam que Jesus não obedecia às leis de Moisés. Eles achavam que Jesus tentava ter nariz empinado, era arrogante e queria pregar a própria religião. E quando Jesus ressuscitou Lázaro, foi o pingo final no copo para transbordar. A prova de que o milagre poderia acontecer. Exatamente, porque ele ressuscita Lázaro no 4º dia, o que era uma coisa impossível de acontecer. Ele ressuscita. Quando ele ressuscita Lázaro no 4º dia, ele prova que é Deus. E aí os saduceus, os fariseus, os doutores da lei piram, eles ficam completamente doidos. O dia do sofrimento, esta sexta-feira, por isso que chama a sexta-feira da paixão, como o senhor disse. Agora o dia da alegria. É domingo. Mesmo, não é? É domingo. No domingo não é o sábado?
O sábado da aleluia? É o sábado, já é celebrado o sábado à noite, porque, seguindo um pouquinho a tradição dos judeus, o sábado, na verdade, começa na sexta-feira, às 6 horas da tarde. Né? Começa o sábado, por isso que eles queriam que Jesus morresse logo. Eles queriam que Jesus morresse no mais tardar 3 horas. Como eles estavam demorando para morrer, eles falaram assim, quebra a perna. Então foram lá, quebrar a perna de um, quebrar a perna do outro. Você sabe que embaixo do pé, na cruz, a pessoa se apoia e ela força um pouquinho a perna. Quando ela força a perna, ela consegue se levantar na cruz para respirar. Quando você quebra a perna da pessoa, o braço estica completamente, e esticando o braço, você força o tórax e você não consegue respirar. E aí era essa a ideia, vamos quebrar a perna então deles, quebrou a perna dos ladrões, e aí quando foi quebrado de Jesus, olharam e falaram, ele já morreu, não precisamos quebrar, já morreu. Na verdade, o livro de Salmos, né, diz que nenhum osso do corpo dele seria quebrado. E aí falaram, bem, se ele já morreu e se ele estiver fingindo, pega uma espada, uma lança e fura ele aí. Aí um soldado foi lá, pegou a lança e furou o peito dele. Foi quando ele tomou um banho do sangue de Jesus. O sangue de Jesus muda a vida de qualquer ser humano. E quando aquele homem bravo, aquele homem grosseiro, aquele homem violento furou impiedosamente o peito de Jesus, o sangue de Jesus jorrou em cima dele, e quando aquele homem foi lavado pelo sangue de Jesus, ele se converteu. Padre, essa história toda está nas Sagradas Escrituras? Está nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, no Novo Testamento, como nós chamamos. Nós vamos falar sobre a Páscoa daqui a pouquinho. Nós estamos apresentando pela Rede Brasil de televisão um RB Notícias especial sobre a Sexta-feira Santa. Voltamos já. Meus amigos, voltamos a conversar com o padre Cleodon Amaral de Lima, da Diocese de Bragança Paulista, que nos fala sobre o dia de hoje, a Sexta-feira Santa. Falamos da tristeza da sexta-feira. Vamos falar neste último segmento da alegria da Páscoa. Então, no sábado, a celebração geralmente ela é feita às 7 horas da noite, como eu te falei, que é a celebração mais comprida que tem. E é a celebração verdadeira da Páscoa, vamos dizer assim. É a vigília pascal. Chama-se Sábado da Aleluia. É a vigília pascal, ou seja, é como se fosse uma véspera, né, da ressurreição. Muitas igrejas ficam a noite toda em oração, em vigília mesmo. Passa a noite toda rezando. Não se canta, né? Geralmente o pessoal não canta, as canções são mais assim, de reflexão. Contidas, é mais oração. No sábado também eles gostam de malhar o Judas, né? Tem essa tradição no interior de malhar o Judas. E aí, no sábado à noite, já podemos dar Feliz Páscoa, mas o dia mesmo é o domingo. Vamos abrir um parênteses aí, que eu fico curioso, a malhação do Judas. O que significa, pai? É que Judas, ele se arrependeu de ter feito o que ele fez. Ele traiu Jesus. Foi quem traiu Jesus. Ele vendeu Jesus por 30 moedas, né? Que era um preço de um escravo, vamos dizer assim, daquela época. E aí, quando ele viu que ele tinha realmente entregado um homem justo, um homem bom, e que realmente esse homem é Deus, ele se arrependeu e foi se enforcar, né? Ele entrou em profunda depressão e jogou o dinheiro de volta. Lá os doutores da lei não quiseram, porque era preço de morte, né? Ele comprou uma morte com aquele dinheiro, era um dinheiro maldito. Então os doutores da lei não aceitaram o dinheiro de volta. Ele se arrependido, ele foi e se enforcou. Vamos continuar então o nosso papo a respeito da alegria da Páscoa. A Páscoa é a ressurreição. Uma coisa curiosa, irmão, é que na sexta-feira é o dia que a igreja mais lota de gente. Alguns sociólogos, psicólogos já tentaram fazer uma análise disso. E alguns dizem que na sexta-feira da Paixão, a igreja superlota de pessoas porque é o momento que o ser humano se identifica
com o Cristo sofredor. Nós estamos passando por uma fase hoje que é sofrimento por todos os lados. O suicídio praticamente virou epidemia. Nós temos jovens se suicidando e o índice é muito grande, é muito alto de jovens e adolescentes que estão se matando. Antigamente matava-se usando droga, matava-se bebendo e entrando com a moto debaixo do caminhão. Agora é colocando corda no pescoço mesmo. E algumas pessoas pegando faca, gilete e se cortando. E esse momento da sexta-feira, esse momento de sofrimento, o senhor lá é uma espécie de uma... Identificação. Jesus sofreu como nós estamos sofrendo. É o momento da mãe que tem o filho nas drogas se encontrar com Jesus. É o momento do marido que está desempregado e desesperado, cheio de dívidas e não consegue dinheiro. Um dia como hoje, as igrejas estão mais cheias do que na... Sim, hoje a igreja hoje é superlotada, principalmente porque tem essa procissão, e essa procissão também chama muita gente. E quando não tem procissão, o que é bonito que a gente vê ainda no interior é que tem a procissão. Quando chega na igreja, às vezes tem teatro da Paixão de Cristo, ou seja, os jovens fazem toda a encenação, como tem lá em Pernambuco, né? Toda uma encenação de Jesus sendo julgado, de Pilatos lavando a mão. Quando não no próprio trajeto Quando não no próprio trajeto, que é aquela questão da via sacra que eu te falei, que de repente o padre vai e faz a via sacra levando, né? Jesus morto e tudo mais. E ali, depois de Jesus ressuscitado, desse teatro, dessa encenação, o padre ainda faz a pregação das 7 palavras da cruz. Então é um dia muito significativo, é um dia assim, erra muito a pessoa que acha que é feriadão, sabe? Erra-se muito. É um dia de feriadão, lazer. É feriadão para quem é pagão. Claro, eu sou criado no interior e pude observar que donas de casa não chegavam nem a varrer a casa. Exatamente. Era a sexta-feira santa. Não se escuta música, exatamente. Quase não se liga a televisão. A emissora de rádio local tocava músicas fúnebres. Sim. Ou o sino da igreja, tom. Exatamente. Como que avisando que alguém morreu, né? Agora, e a ressurreição? A ressurreição é o grande dia. Eu também entendo por que muita gente não vai à igreja. Não é que não vai à igreja. É que está mais solta. Não, é porque a igreja tem várias celebrações no dia. É diferente da sexta-feira, que só tem uma celebração. A gente concentra todas as 3 horas. Depois que termina as 3 horas, faz-se a procissão em alguns lugares. Mas no domingo não. Domingo, por exemplo, tem missa. Em muitos lugares tem missa às vezes 7 horas da manhã, tem outra 8h30, celebração tem outra 10 horas, Tem outra às vezes 4h30 da tarde, tem outra 6 horas, tem outra 7h30 da noite. E aí o povo se divide nessas celebrações, porque se fosse uma só, também eu creio que a igreja estaria muito lotada. Fala um pouco, padre, da ressurreição de Cristo nesse domingo. É o ápice da nossa fé, né? Aconteceu em Jerusalém. Aconteceu em Jerusalém, aconteceu como ele falou que ia acontecer, simplesmente ressuscitou. E é a nossa felicidade, porque você não vê que Buda ressuscitou, você não vê que Luther King ressuscitou, você não vê que Gandhi ressuscitou, você não vê que Siddhartha Gautama ressuscitou, ou qualquer outro Deus tenha ressuscitado. Jesus passou pela morte para nós entendermos que nós não somos melhores do que Ele. Se Jesus passou pela morte, por que eu não vou passar pela morte? Se Jesus sofreu por nada, Jesus sofreu, irmão, por ter curado cegos, surdos, mudos, paralíticos, coxos. E ter provocado um ciúme violento. Um ciúme violento. Ele foi assassinado, entendeu? Por quê? Porque mudava corações, transformava vidas, enchia de felicidade o coração das pessoas, ressuscitava mortos, limpava e curava leprosos que naquela época não tinha cura. E veja o peso da inveja, né? Veja o peso dos ciúmes, veja o peso que isso traz para a gente. Jesus ressuscitou, mas ele passou pelo sofrimento, ele morreu. Por que eu não vou sofrer?
Por que que eu não vou morrer se o meu Senhor sofreu e se o meu Senhor morreu? Agora, o que tem que ficar bem claro no nosso coração, e a nossa convicção tem que ser essa: se Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. É essa a nossa certeza. Muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de deixar o senhor com uma pequena mensagem neste final para fechar o nosso encontro de hoje, que foi muito proveitoso, tenha certeza disso. Obrigado, irmão, pelo teu convite, fiquei muito feliz. Obrigado. E assim, senhoras e senhores, o nosso programa especial da Sexta-feira Santa termina por aqui. O nosso melhor agradecimento ao Padre Cleodon Amaral de Lima por estar conosco durante essa meia hora no RB Notícias Especial. Nós estaremos de volta na segunda-feira, às 7 da noite, com mais uma edição do nosso noticiário. Obrigado.